todos, graças e paz, sejam bem-vindos. Nós vamos hoje iniciar uma série muito importante para o nosso tempo atual. Estamos vivendo esse tempo, né, pastor? O selamento do povo de Deus. Essa é a série que nós vamos trabalhar, vamos estudar durante o mês de julho, às terça-feira, 8 horas da noite. E hoje nós vamos trabalhar o tema Uma Obra de Selamento. E conosco está nosso pastor querido Antônio Machado, da Sembra, ele que vai estar conosco no mês de julho, tirou as férias dele para estar conosco aqui, nos ensinando. Então, vamos aqui não tiramos férias, não tem jeito. Acabei de chegar do programa. Não tira férias, não tira férias. Então, vamos valorizar esse tempo, tá bom? Então, pastor, o senhor a palavra. Muito obrigado, minha querida irmã. Queria agradecer o privilégio, a oportunidade. Eu sou uma pessoa que gosta de estar ocupado, gosta de ser útil. Embora de férias, né? Férias entre aspas, aqui eu sou requisitado a todo momento para pregar. Eu tive que ir ao Jardim Tiradentes no sábado. No domingo tive que fazer o culto dos aniversariantes na Morada do Sol. Sábado agora vou estar na Fama, fazendo a mensagem. Vou ao Gama, no segundo sábado, ministrar Santa Ceia ali. Também fiz a lição da Escola Sabatina ontem à noite, para as terças-feiras que eu gravo. Estou aqui fazendo agora, fiz o programa do rádio, na semana passada estou fazendo nessa, vou fazer o mês inteiro e agora estou a fazer a palestra aqui com os irmãos, de formas que a férias, amanhã vamos ter comissão às 9 da manhã, férias é só em tese, né? Só uma teoria, mas na prática, né, a gente está sempre trabalhando, graças a Deus. Amém. Bem, nós vamos fazer 4 ou 5 encontros, né, irmã Alexandra, durante esse mês, né? Então... 5 encontros. 5 encontros. Nós vamos dissecar esse assunto. É nosso propósito, é um assunto muito polêmico, é um assunto peculiar. Somente 2 igrejas na Terra têm essa doutrina, que é o movimento adventista e as testemunhas de Jeová, as pretensas testemunhas de Jeová. Só que elas o apresentam de maneira completamente distorcida. E nós, como detentores desse conhecimento, dessa verdade presente, vamos aqui, com o auxílio do Espírito Santo, nos aprofundar bastante nesse tema que é tão importante, porque a Moite diz: busquemos com todo o poder que Deus nos tem dado estarmos entre os 144 mil. O nosso estudo hoje vai ser um estudo leve, porque vai ser a introdução. E nós vamos trabalhar apenas a Bíblia. À medida que vamos nos aprofundando nos temas, o assunto vai ficando mais aprofundado. Do Espírito de Profecia, eu vou apenas fazer algumas citações aleatórias, mas, repito, no próximo encontro nós vamos estudar quando se iniciou esta obra de selamento. Aí vamos trabalhar bastante o Espírito de Profecia. Vamos estudar também o selo é simbólico ou literal? Então, são temas muito importantes, né? Se o selamento começou em 1844, é o nosso próximo estudo, né? Quando se iniciou essa obra de selamento, então, e os selados não se contaminaram com mulheres, também foram comprados dentre os homens como virgens e não passaram pela morte. Que morte é essa pela qual eles não passam? E os que morreram de 44 para cá, 1844, estão selados, vão pertencer ao número, e se vão pertencer, estarão vivos quando Cristo voltar, e estando vivos, quando é que eles vão ressuscitar? É na ressurreição geral ou em outro momento anterior? Então, nós vamos procurar tirar as dúvidas, nós vamos trabalhar esse tema. A irmã Alexandra aceitou a provocação, porque nós vamos trabalhar aqui o tema, a tese, vamos trabalhar as objeções dos ASDs e vamos trabalhar as refutações. Olha, vai ser muito pesado. Vamos trazer documentos aqui, artigos de revistas, como criam... porque esse tema sempre foi polêmico no meio adventista. Uma parte da igreja dos pastores acreditava que era literal, outra parte acreditava que era simbólico.
Mas como cria Ellen White? Como o Senhor revelou no espírito de profecia, isso é o que importa para nós. A nossa base é a lei e o testemunho, ou seja, a Bíblia e o espírito de profecia. Em Apocalipse 19:10, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, uma coisa interessante, hoje, repito, nós vamos apenas iniciar o tema e o título é Uma Obra Especial de Selamento. Nosso querido Elias está a postos? Amém. Amém. Esse daí está em todas, graças a Deus. Então, Elias é o nosso leitor, né? É a pessoa que vai fazer a leitura dos textos. Vamos deixar apenas com ele para ser mais rápido. Bom, vamos falar de uma obra de selamento nos tempos do Antigo Testamento e vamos estabelecer um paralelo. Bom, o povo de Deus, a nação escolhida, estava no Egito, escravizada. E Deus, então, projetou tirá-los de lá com braço poderoso e mão forte. E o Senhor executou esse plano, ouvindo o clamor deles, e os tirou daquele lugar terrível, levando-os para a terra de Canaã, a terra da promessa. Teria isso algum paralelo com Israel moderno, Israel espiritual, que foi tirado do Egito, do mundo, do pecado, das garras de Faraó, representando aqui Satanás, o poder das trevas, e está andando pelo deserto em direção a Canaã? Eu vou mudar aqui de lugar, irmãos, porque está havendo muito barulho aqui próximo, aí não vai ficar boa a gravação. Só um minutinho que eu vou procurar um local mais reservado aqui. Nós vamos ler, vou pedir para o irmão Elias localizar para nós, Êxodo capítulo 12, o verso 13. Êxodo 12, verso 13. Por favor, irmão. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Olhem que coisa maravilhosa. Quando Deus agora vai resgatar, vai redimir o seu povo escolhido, ele dá essa ordem. Ele lhes recomendou a fazerem a Páscoa. Nós vamos ver que para o Israel espiritual ele estabeleceu a Santa Ceia, em substituição à Páscoa. É um íntimo paralelo. E ali, antes de tirá-los do Egito, eles deveriam, naquela mesma noite, celebrar a Páscoa, e com o sangue do animal, eles deveriam tingir a ombreira da porta. E aquela casa o anjo preservaria. Aquela casa não seria molestada pelo anjo destruidor. Então, no tempo do antigo Israel, ali da sua retirada do Egito, aquela caminhada, aquele processo foi precedido por 10 pragas. Observem o paralelo, quanto é íntimo. O quanto é íntimo. 10 pragas precederam o momento da partida do Israel de Deus para a Canaã terrestre. O Senhor disse: o sangue vos será por sinal. Sinal. Nós vamos trabalhar a partir de hoje muitas vezes essa palavra sinal, selo, ou marca. Marca, porque existe um outro poder também que tem uma marca, tem um sinal. Então, desde os tempos mais remotos, era a prática dos reis, dos senhores de escravos, marcarem os seus súditos. Essa marca tinha o nome do rei, o seu domínio, extensão do seu domínio,
E essa marca era feita com ferro quente, geralmente, ou com objetos cortantes, na testa, no peito, na mão direita ou na coxa. Então, havia essa marca em outros lugares também, mas esses eram os lugares principais. Paulo disse, eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Nós vamos depois falar sobre isso num outro momento. Então, porque Paulo agora era servo de Jesus Cristo, o seu rei era Cristo, então ele usa essa metáfora, né? Essa metonímia da época antiga, né? Que ele era contemporânea, por sinal, era muito recorrente ali em Roma essa prática, selar os súditos. E então ele dizia, eu levo no meu corpo as marcas de Jesus. Então, em relação ao Israel antigo, a marca ou sinal era o sangue na ombreira da porta. Aquela marca, aquele sinal, era um sinal de proteção. Bem, as pragas haviam caído, mas nem todas. Faltava ainda uma praga, a morte dos primogênitos, a praga das pragas, a principal. E Deus livraria os seus primogênitos. Aqui nós temos um paralelo, nós vamos ver que os 144 mil são primogênitos. Primogênitos não no sentido de primeiros, mas de primazia. Assim como é o caso de Jacó, nós vamos trabalhar isso. O Senhor disse, Israel, meu primogênito, ele não era o filho mais velho. Primogênito em importância, assim como Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos, é o primogênito dos mortos, enfim. Então, ou aquele que tem a primazia, ou o principal, o escolhido. Temos paralelos diversos aqui. Agora, os filhos de Israel partiram à meia-noite. Olhem um detalhe interessante. Da mesma forma, vamos ver em estudos posteriores que Deus vai resgatar o Israel espiritual, os 144 mil, ou a igreja remanescente. Isso nós vamos deixar bastante claro aqui, que a igreja remanescente são os 144 mil, Atos dos Apóstolos, página 590. Então, existe uma igreja que se diz a remanescente, mas já tem não sei quantos milhões. E nós vamos ver aqui que não. Os 144 mil vão dar o alto clamor e eles são apenas milhares de vozes, não são milhões. Pois bem, então, o Israel espiritual também vai ser liberto à meia-noite. Olha que coisa interessante, o paralelo, como eu falei, é íntimo, de ponta a ponta, do começo ao fim. A única diferença é que lá no antigo Israel foram 10 pragas. E agora, com esse Israel espiritual, serão apenas 7 pragas. Agora, se você me pergunta, por que 10 pragas lá? É porque eram 10 divindades pagãs que deveriam ser desmascaradas, deveriam ser completamente aniquiladas, a começar ali pelo rio, que era sagrado, né? Então, era a primeira coisa que deveria ser ferida. Moisés deveria encontrar-se com o faraó ali à beira do rio, quando ele fosse adorar ali à beira do rio, no amanhecer do dia. Logo na primeira cerimônia, a primeira divindade seria logo ali aniquilada. E assim por diante, né? As 10 pragas. Eu não vou poder falar aqui sobre cada uma delas, sobre as moscas, as rãs, os piolhos, enfim, porque o tempo não vai nos permitir. Mas eram 10 divindades, né? Então as 10 deveriam ser derrotadas. Hoje são 7. Por quê? Porque 7 significa um número bíblico, né? Muito recorrente em toda a Bíblia, o 3, o 7. E o 7 quer dizer amplitude, ou completude, ou totalidade, ou perfeição. Então, no Apocalipse, nós temos 7 pragas, 7 igrejas, 7 selos, 7 castiçais, 7 anjos, 7 trombetas, e assim por diante. 7 períodos, então, é o 7. Por isso que são 7 pragas, porque estão no Apocalipse, e o Apocalipse trabalha o 7. O número de Deus, o número dos judeus. O número da perfeição, da completude, da amplitude. Então, 7 pragas. O Israel de Deus dos últimos dias, né, sairá do Egito deste mundo, rumo à Canaã celestial. Olha que coisa interessante, isso dará meia-noite. Mas eu pergunto, e existe um sinal para hoje? Deus chamou o povo de Israel de nação santa. Vamos ler, irmã Eliés, por gentileza,
vai ler para nós Êxodo, capítulo 19, o versículo 4 e também o versículo 5, quando Deus faz um pacto com a nação israelita. Repetindo Êxodo 19, verso 4, verso 5, tratando ali do contexto da saída do Egito em direção ao Sinai. Deus se dirige a eles, fazendo-lhes promessas, mas faz um pacto com eles. E eles fazem um pacto com Deus. Ali foi, poderíamos dizer assim, a primeira aliança foi com Abraão. Agora com os israelitas, essa foi a primeira aliança. Por gentileza, irmã Eliés. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Obrigado, irmão. Então aí o Senhor chamou aquele povo de nação santa. Um povo peculiar, propriedade exclusiva de Deus, noutra versão bíblica. O Senhor disse que eles seriam o seu povo peculiar, se eles guardassem a sua santa lei, se eles obedecessem os seus testemunhos, os seus mandamentos. Agora o Elias vai ler para nós o paralelo em relação à igreja cristã, porque os 144 mil, né, esses assinalados no tempo do fim pertencem, conforme Tiago, nós vamos ler depois, capítulo 1, na introdução da sua carta, às 12 tribos na dispersão. Conforme diz a irmã White, no Atos dos Apóstolos, a página 12, que para cada patriarca, um apóstolo. E conforme Paulo aos Efésios 2, né, então ele fala dos 12 apóstolos, dos 12 patriarcas, filhos de Jacó. Muito interessante, mas nós vamos trabalhar isso mais lá à frente. Mas o apóstolo São Pedro, então, emprega a mesma expressão para os fiéis da igreja cristã nos últimos dias. 1 Pedro 2, verso 8, temos aí um íntimo paralelo, repito, quando os mesmos termos, as mesmas palavras e o mesmo pacto é feito com a igreja cristã, e eu diria, nós vamos ver em estudos posteriores que a irmã White também faz a mesma aplicação aqui no Testemunho Seleto, no Testemunho para a igreja adventista do sétimo dia, pós 1844. Ela usa as mesmas palavras de Êxodo e também de 1 Pedro 2,8. Pode ler, mulheres, por gentileza e bondade. É 1 Pedro 2,9, né? É. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa maravilhosa. Na sequência ele diz, vós que outroras não erais povo, diz Paulo também lá aos Efésios 2, né? Então, Pedro usa as mesmas palavras que Deus dissera ao povo de Israel naquele pacto ali, né, nos tempos de Moisés, ali pós a partida do Egito. Então, a Moed vai dizer lá no futuro que Deus cortou o seu povo remanescente da pedreira do mundo com a grande taradeira da verdade e os uniu a si e os fez representantes da sua lei. E aí ela usa esse mesmo paralelo, esses mesmos termos aqui de Pedro e do Êxodo. Mas, como eu disse, vai ficar para frente, né? Hoje é só uma introdução. Então, nós temos aqui uma nação santa, no tempo do fim, que, embora não se constitua de judeus apenas, judeus carnais, né? Biológicos, ou seja, descendentes de Abraão, descendentes naturais, porque a oliveira foi cortada, né? E foi enxertado ali zambuzeiros bravos, representando agora o evangelho para os gentios. E conforme Romanos 2, 27 e 28, que a gente vai ler lá depois, agora, e Gálatas capítulo 3, o remanescente, o Israel agora, é um Israel espiritual, né? É aquele que faz a vontade de Deus na observância da sua lei, dos seus preceitos, dos seus mandamentos no tempo do fim. Esse é o verdadeiro israelita. Vamos ver agora o paralelo aqui em relação ao selo que essa nação santa dos últimos dias também recebe no período da igreja cristã. Ezequiel capítulo 20, que a gente sabe de memória,
nós vamos ler dois versos muito conhecidos por todo adventista. O verso 12 e também o verso 20, onde Deus nos fala desse sinal. E aí vamos fazer um paralelo com Êxodo 31, 13. Vou pedir para o Meliés ler, por gentileza, primeiramente o Ezequiel, depois a gente lê o Êxodo. A propósito, nós vamos trocar para a gente frisar aqui de maneira bem clara esse íntimo paralelo com o Antigo Testamento. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica. O verso 20, e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Obrigado, irmão. Nós vamos ler Êxodo 31 e 13 na sequência. Então, nós observamos aqui que a nação israelita recebeu naquele pacto com Deus um sinal, ou uma marca, ou um selo. Aí Moate diz que nenhuma das outras ordenanças, porque também tinha um vestuário, né, cordão azul para separá-lo das outras nações, para caracterizá-lo como um povo peculiar, mas ela disse nenhum outro distintivo, né, nós vamos ver aqui no futuro, caracterizava Israel tanto, de maneira distinta, quanto o sábado. Aí nós vamos ver o paralelo também para o nosso tempo, para o Israel espiritual. A gente vai ver aqui que não é diferente. Até Paulo diz, se Deus não poupou o Israel espiritual, os ramos naturais, então se nós também não seguirmos as suas ordens, ele não nos poupará com certeza, né? Ele mesmo disse quando esteve aqui em Mateus 5, né, 17 em diante, né, se não formos no verso 21, mais justos do que os escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Então, eu sempre digo, se Deus tivesse que aceitar alguém em qualquer tempo na transgressão da sua santa lei, ele não teria expulso Satanás do céu, e muito menos teria rejeitado o povo de Israel, né, por violá-la. Então, nós vamos ler Êxodo 31 e 13. Por favor. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Amém. Observem que o mesmo que lemos em Ezequiel 20, lemos em Êxodo 31. Você observa aí milhares de anos entre uma declaração e a outra. E como todo adventista, nós sabemos que Êxodo 31 se referia exclusivamente, assim, foi dado, foi confiado ao povo de Israel como nação, mas eles deveriam compartilhar com as outras nações esse conhecimento, essa marca, esse selo, enfim. Mas nós observamos, conforme Ezequiel, e vamos ler o texto de Isaías, vai ficar mais claro que tem uma aplicação também para o nosso tempo. Mas o Senhor disse para eles, olha Moisés, tu fala para o povo de Israel que o sábado eu lhes dou como um sinal entre mim e eles, um sinal de pertencimento, um sinal de santificação. Então o sábado é um sinal de santificação. Deus reservou um fruto lá no Éden e disse, no dia que dele comer, certamente morrerás. A única coisa que o Senhor ameaça de morte também é o sábado, né? Que em Deuteronômio ele diz, qualquer que fizer alguma obra nesse dia certamente morrerá. Agora, uma coisa interessante, aqui em Êxodo 31 ele diz, será um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. E a mesma coisa ele diz em Ezequiel 20. E também lhes dei os meus sábados para que eles servissem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o sinal da santificação, o sinal da intimidade com Deus, o sinal da nossa relação com Deus perpétua, reconhecendo como Criador e mantenedor de todas as coisas, e também aceitando o sábado e entendendo como o memorial da criação, o dia do aniversário do planeta. Daí a Moate dizer que se o sábado houvesse sido sempre observado, jamais haveria ateu, idólatra ou incrédulo, porque
O sábado nos revela do Deus que tudo criou. Ele nos remete a Deus como Criador de todas as coisas. A mesma redação de Êxodo 20, versos 8 a 11, a gente encontra em Apocalipse 14, 6. Né? Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. Nós vamos falar disso no outro momento. Bem, Deus é o rei do universo, nós, seus súditos. Então, existem pelo menos 3 selos que eu quero destacar. Não vamos ler todas as passagens devido ao tempo, mas eu vou pedir para o irmão, nosso querido irmão Eliés, ler para nós Efésios 1:13, já pode anotar aí, irmão, Efésios 1:13, segundo aos Coríntios 1:21 e 22, o irmão já pode colocar um papelzinho aí marcando, repetindo, Efésios, carta de Paulo, Novo Testamento, 1:13, segunda carta aos Coríntios, Novo Testamento, cartas de Paulo ainda, 1:21 e 22, e ainda com Paulo, 2 Timóteo 2:19. Nós temos muitas outras passagens, mas escolhi essas 3 apenas, devido ao tempo. E aí nós vamos interligá-las correlacioná-las com Ezequiel 9 no primeiro momento. Então, o rei do universo, repito, tem também o seu selo. Nós temos o selo da fé, que é o batismo. O batismo é a confirmação da fé, portanto, chamado de selo da fé. Temos o selo da lei, que é o sábado, o 4º mandamento. A gente vai trabalhar no outro momento isso. O que torna o sábado um selo, um distintivo? Por que o sábado é o mandamento, conforme Ellen White viu, que brilha de maneira destacada entre os 10, sendo ele o selo? Conforme Daniel 7:25, nós vamos ver o porquê de o homem do pecado, instigado por Satanás, ter atentado justamente contra o 4º mandamento. Por que não foi contra o 3º, contra o 5º, mas sim contra o 4º? Está bem no meio da lei, porque ele é o selo. Ao invalidá-lo, então quebrou a corrente, toda a lei perdeu o seu valor, porque nós vamos ver nos tratados dos Medos e Persas, caso de Daniel, e lá também do Mardoqueu, lá com Artaxerxes, que o que dava vigência à lei era o selo. O rei selava com o seu anel, com o anel do seu dedo, com o anel real, e uma vez selado, não se podia revogar. Então nós vamos ver que a lei de Deus, ela também foi selada. Com o próprio dedo de Deus, ela foi escrita em pedras, representando algo que é eterno, e foi selada. O 4º mandamento é o selo, porque dentre os 10 é o único mandamento que tem o título, tem a autoridade e a extensão do domínio do governo, né, de Deus. Mas, repito, vai ser num outro momento essa explicação, esse comentário do espírito de profecia. Mas vamos falar agora, então, desses 3 selos. O selo da fé, que é como o batismo, o selo da lei, o sábado, e o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Né? No caso dos apóstolos, no Pentecostes, e agora no caso da igreja remanescente, a chuva serôdia. Né? Então, é importante isso aqui. O selo da promessa. Nas 2 chuvas, na temporã, no ano 27, e agora, aliás, no ano 31, e agora na chuva serôdia, na conclusão da obra. Né? Conforme a profecia aponta, nós vamos estudar nesse mês sobre o alto clamor, a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo em plenitude, então vai entrar essas informações. Efésios 1:13, Maliás, por gentileza. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa maravilhosa! E é interessante que o apóstolo Paulo fala aí muito tempo, 30 anos depois do Pentecostes, né? Então, aproximadamente. Então, não apenas os apóstolos que estiveram ali, conforme Atos 2, em Jerusalém, foram selados, né, com o selo da promessa, com o Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo, ou nas águas, ou pela imposição das mãos e oração dos presbíteros tempos depois, mas foram selados.
Eles receberam o Evangelho, eles creram no Evangelho, e mediante a fé eles também foram selados com o Espírito Santo da promessa. Segunda carta aos Coríntios 1, 21 e 22. Mas o que nos confirmam convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Coisa linda, irmãos. Então, essa expressão selo, sinal e marca, ela está em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Não é algo estranho, é algo muito comum. Paulo trabalha muito isso aí, né? E os crentes, os cristãos, aqueles que têm a Cristo como seu Salvador, mediante a fé, salvos pela graça, mediante a fé, eles recebem o penhor da salvação e o selo. Eles recebem um sinal. O sinal ou selo da promessa, referindo-se ao Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Vamos ler 2 Timóteo 2,19, mais uma declaração de Paulo, e vamos fazer uma ligação com o Antigo Testamento. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Maravilha! Então, Paulo deixa claramente aí explícito, né, que aqueles que são de Deus são selados. Eles têm um selo, né? É claro que Paulo aí não estava falando do selo dos 144 mil. Mas, eu repito, esse Israel espiritual, ele guarda a lei de Deus. Todos os apóstolos, todos os discípulos, nós vamos ver isso depois, a gente vai ver lá que Simeão, que Isabel, Zacarias, eles guardavam todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Por isso, Deus lhes deu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, nós vamos ver lá em Atos, que ele só dá aos que lhe obedecem. É muito interessante. Tem um espírito aí, nós já trabalhamos no passado, que se diz Espírito Santo, que o povo aí diz que recebe certas igrejas aí. Mas a gente provou em estudos passados, ficou claro aqui que aquele espírito não tem nada de santo. E nem os que o recebem, porque só recebe o Espírito Santo quem é santo. E o santo, ele tem o sinal da santificação, que é o sábado. Nós vimos aqui que o Espírito Santo ele dá a todos que lhe obedecem como um selo. Um selo. É um selo na mente. É um selo na convicção do perdão dos pecados e no processo do batismo, na purificação, na comunhão com Cristo. Então, somos selados, sim, com o Espírito Santo. Selo da promessa. Agora vamos ver algumas declarações comparando o Antigo e o Novo Testamento nessa direção do selo. O Antigo Israel tinha um selo em tábuas de pedra, no quarto mandamento. E o Israel espiritual, essa nação santa, e em particular a igreja remanescente, os 144 mil, onde está o seu selo, conforme a promessa de Deus, na nova aliança? Não na aliança com Abraão, não na aliança renovada com os hebreus ao saírem do Egito, porque eles não cumpriram aquela aliança, nem no tempo de Moisés, nem no tempo de Josué, mas com a nova aliança que ele faz muito tempo depois. Jeremias, capítulo 31. Eu vou pedir que o irmão leia do verso 31 ao 33 de Jeremias. Nós poderíamos ler a mesma coisa aos Hebreus, mas vamos dispensar a leitura dos Hebreus, porque é uma repetição na qual Paulo faz uma aplicação, dizendo no sentido concreto, afirmando que estava se cumprindo ali com os cristãos da nova dispensação no Novo Testamento. O texto de Hebreus é bom porque Paulo ele parafraseia, ele faz uma analogia e aplica, contextualiza para a igreja cristã a promessa de Jeremias 31, mas todos nós conhecemos de cor a explicação de Hebreus, aos Hebreus. Mas vamos ler Jeremias 31,
33. 31 ao 33, né? É 31 de 31 a 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Olhem que promessa maravilhosa. Como eu já falei, aquela aliança que eles fizeram lá em Êxodo 31 e 13, eles invalidaram. Mas o Senhor prometeu uma nova aliança muito tempo depois, como disse a versão, depois daqueles dias, com o Israel espiritual. Por que com o Israel espiritual? Paulo aplica aos Hebreus 9 como sendo para o Israel espiritual. Um detalhe, agora não seria em tábuas de pedra, mas seria no coração, ou seja, na mente, né? Na mente, no coração, mente. Deus escreveria nesse novo concerto, nessa nova aliança. Então, a nova aliança, todo mundo sabe que é o pacto com os cristãos, com a igreja cristã, na morte de Cristo agora, né? Então, é feita essa nova aliança ali no ano 30 e meio, né? Da nossa era. Então, a nova aliança não dispensa a lei. Jamais Deus faria aliança com quem quer que fosse para invalidar sua lei. Senão não precisaria fazer aliança. Então, esse acordo, esse pacto, essa aliança, é justamente nos mesmos termos da antiga aliança. É um pacto para obedecer à lei de Deus. Só que com uma ligeira diferença. É que hoje ela estaria no coração. Escrita essa lei na mente. Então, aos Hebreus, repito, Paulo confirma isso. E vamos ler agora Isaías, capítulo 8, o verso 16 e depois o verso 20. Isaías, repito, 8, que nós conhecemos de cor como adventistas, do verso 16 e o verso 20. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Obrigado, irmão. Que verso maravilhoso. Que declaração poderosa. E embora tenha sido escrita no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, ela não tem aplicação para os judeus literais, para o Israel literal. Até porque ela fala de discípulos. No tempo do Antigo Testamento não havia discípulos. Havia patriarcas, havia profetas, havia sacerdotes, mas discípulos não. Então a gente observa que Isaías 8 fala do tempo em que nós vivemos, fala da igreja cristã. Porque só na igreja cristã existiu discípulos. Olha que lindo. Conforme Daniel 7,25, o homem do pecado fez uma brecha na santa lei de Deus, tirando o mandamento que é o selo, para invalidá-la. Certo? Tirando apenas um preceito, torná-la inválida. E Daniel nos informa que ele fez isso, né? O homem do pecado fez isso e prosperou. Agora, um detalhe, Deus chama um povo para restaurar a lei, para restaurar esse preceito, para tapar a brecha, né? Isaías 56 aplica realmente para o nosso tempo, para os gentios. E também Isaías 58, aplica para o nosso tempo, essa reforma, tapando a brecha na lei de Deus. Mas não é o assunto de hoje ainda. Isaías 8,16 reza: liga o testemunho. Numa outra versão diz: ata o testemunho. Você liga algo que está desligado. Você ata, ou seja, você amarra algo que está desatado.
No norte é muito comum, porque as pessoas dormem em redes, né? Então, atar a rede. Você tem que dar um nó, você tem que amarrar, você tem que fechar o círculo. Assim o Senhor diz, ata o testemunho, né? E sela a lei. Atou o testemunho é o dom de profecia, foi reatado em Ellen White, na igreja cristã. Né? Não é o assunto aqui, mas dessa maneira o testemunho, o dom de profecia, né? Foi restaurado em Ellen White. Ata o testemunho. E a lei de Deus foi selada. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Dos meus discípulos. Porque em Jeremias 31 ele já tinha prometido que ia gravar a lei no coração. E agora Isaías diz a mesma coisa. Sela a lei no coração. Ou seja, a convicção, por isso a irmã White diz, o selo de Deus é uma convicção viva da verdade na mente que coisa alguma é capaz de apagar. Não é apenas observância do sábado, mas de todo o conjunto de verdades da mensagem do terceiro anjo. Então, o selo de Deus é uma convicção viva da verdade, que coisa alguma é capaz de apagar. Então, é muito precioso isso aqui. Então, ele diz, ata o testemunho e sela a lei. Mas aonde? No coração dos meus discípulos. Aí o verso 20. Ele aqui nos dá a característica do verdadeiro discípulo. A lei e o testemunho. Se eles não falarem de acordo com essas palavras, uma versão diz, é porque não há luz neles. Outra versão diz, não há revelação. E a outra diz, nunca verão a alva, que é a volta gloriosa de Cristo, né? Então não receberão, não haverá a luz da tríplice mensagem do evangelho eterno neles. Eles não têm luz, né? Se não falam de acordo com a lei e ao testemunho. Ou seja, dois pilares. O testemunho de Jesus, que é o dom de profecia, Apocalipse 19, 10, e a lei de Deus é atada, selada, na observância ao quarto preceito. Nós vamos ler, já estamos nos encaminhando para o final, já são 20 horas e 51 minutos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o verso 3. Porque ficou claro aqui que a lei é selada no coração dos discípulos. Então, não é, repito, algo para o povo de Israel, porque lá não tinha discípulos. Naquela conjuntura judaica, não havia discípulos. Repito, havia patriarcas, havia sacerdotes, havia juízes, havia profetas, mas discípulos não. E a lei seria colocada no coração dos discípulos, ou seja, na mente, não na antiga aliança, mas sim na nova aliança. E a nova aliança, todo mundo cristão concorda que é feita mediante o sangue de Cristo. Paulo deixa isso bastante claro, mediante a morte de Cristo. Segundo aos Coríntios 3, 3, irmã Liés, por bondade. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Não tem como negar que Isaías 8, 16 e 20, com Jeremias 31, 31 a 33, é o mesmo que Paulo sintetiza. Olhem que análise, olhem que síntese maravilhosa, que conclusão, que fechamento Paulo faz de Jeremias 31, Isaías 8, em 2 Coríntios 3 e 3. Por gentileza, irmão, repete de novo. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Oh, maravilha! Esse texto fechou nosso estudo com chave de ouro. É evidente aí, é um axioma, é uma verdade incontestável de que Paulo aí sintetiza a promessa de Jeremias, que o Senhor fez, aplicando-a
no contexto da igreja cristã, aí no ano 64, mais ou menos. Então, ele pega Isaías 8:16 e também o 20 aí. A lei de Deus no coração dos discípulos na igreja cristã. Eu queria que os irmãos fizessem essa ligação, esse fechamento, porque ele levanta de maneira bastante patente que a promessa de Jeremias 31, 33 se realiza, se concretiza na igreja cristã e não na igreja judaica. A nova aliança é no cristianismo. E também que Isaías 8:16 ao 20 fala realmente dos cristãos que têm a lei de Deus no coração, que estão tapando a brecha da santa lei de Deus na observância ao 4º preceito. Esses cristãos, chamados discípulos, que têm que falar de acordo com a lei e ao testemunho. Porque existem muitos aí que falam de acordo com a lei, defendem o sábado, santificam o sábado, mas negam o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Rejeitam completamente Ellen White como mensageira do Senhor. Eles aceitam qualquer falso profeta, menos Ellen White. Então, como profetiza a igreja remanescente. E Paulo, então, aí fecha, né, repito, com chave de ouro. Bom, nós vamos deixar aqui para o nosso próximo estudo, que é quando começou essa obra de selamento. Depois, quantos serão os selados? Certo? Então, é muito importante. Vamos ver que ter esse selo, assim como estudamos hoje, é ter a proteção para o tempo das pragas. É ter a identidade para entrar na Canaã. Por isso, Armoite disse que santificar o sábado importa em salvação eterna. Então, vamos ler, para deixar aqui o próximo assunto, que vamos ler Ezequiel 9, Apocalipse 7 e o Apocalipse 14, para a introdução do estudo que teremos, né? Quando se iniciou essa obra de selamento? Em que período da história da igreja cristã? Nós vamos aqui correlacionar o selamento com o juízo investigativo, né? Vamos correlacionar o selamento com o julgamento do povo de Deus, com a proclamação da tríplice mensagem angélica. Então, começa o juízo, começou o selamento. Começou a proclamação da terceira mensagem, começou o selamento. Não como dizem os adventistas do sétimo dia, que o selamento está para o futuro. Então, o terceiro anjo desceu para fazer o quê? Se a obra do terceiro anjo é selar. E como a morte poderia dizer que esse selo, põe esse selo sobre mim, que eu tome parte nessa obra, que eu receba o selo, né? Se Ellen White falou isso no comecinho do século XX. Outra coisa, e já estamos no 21, ainda não caiu a chuva serôdia em plenitude. Outro detalhe, como a morte poderia ter dito que a irmã Hatzins e outras já morreram seladas, se o selamento está para o futuro? Outra coisa, é aquele caso, mas o selo é simbólico, 134 mil não é literal, porque o Apocalipse é simbólico. Mas um colega meu disse, se você acha que tudo do Apocalipse é simbólico, prepare os lombos para as 7 pragas, porque as pragas vão ser literais. Outra coisa, o número das pragas é literal também, 7. Então, o Apocalipse tem coisa simbólica, sim. Mas em relação à quantidade das pragas, em relação às pragas, em relação ao número dos selados, não há como negar de que sejam literais. Então, nós vamos ler para orarmos, né? Apocalipse, capítulo 9, aliás, Ezequiel 9, só como ponto de partida que a Moate vai nos informar de que essa mesma obra de selamento de Ezequiel 9 é a do Apocalipse 7. É o mesmo acontecimento. Então, para orarmos, vou pedir para o irmão Elias ler o verso 1, o verso 2 de Ezequiel 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Muito obrigado, irmão. Esse texto eu vou deixar para a nossa reflexão, porque ele contextualiza o início da obra do selamento, que é o nosso próximo estudo.
quando se iniciou essa obra de selamento. Quantos serão selados? O selo nós já vimos o que é. Nós já vimos o paralelo íntimo com o antigo Israel. Portanto, que Deus nos abençoe, nos dê sua graça, nos conceda a sua paz e até o nosso próximo encontro.